Romanos capítulo 10. Esse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre como é importante a gente entender que a religião, ela não substitui a nossa fé. Existem alguns momentos na nossa vida que às vezes a gente pode olhar para alguém e a gente pensa, eu queria tanto que essa pessoa entendesse. Muitas vezes nós sabemos que pessoas que caminham perto de nós estão caminhando na direção errada. Nós enxergamos algo que talvez ainda essa pessoa não consiga enxergar. E aí a gente pode até sentir uma sensação de impotência. A gente pode explicar para a pessoa, a gente pode aconselhar, muitas vezes até insistir. Mas tem uma coisa que nós não podemos fazer, que é acreditar no lugar da pessoa. E é exatamente isso que vai tornar Romanos tão forte. Paulo aqui nesse capítulo está falando exatamente sobre isso, que ele ama profundamente o seu povo e ele deseja que Israel seja salvo. Mas existe um problema. Eles tinham conhecimento, eles tinham tradição e a lei, tinham zelo por isso, mas eles estavam tentando alcançar a justiça de Deus pelo caminho errado. E Paulo aqui ele vai mostrar uma verdade que continua extremamente atual nos dias de hoje. Que zelo por Deus não é a mesma coisa que fé em Deus. Aonde a gente está aqui nessa carta de Romanos? No capítulo 9, nós falamos um pouco sobre algo que Paulo estava novamente respondendo. E ele começa respondendo nesse capítulo 9 uma pergunta muito difícil, que se Israel, que recebeu tantas promessas de Deus, por que por mais que eles tenham recebido essas promessas do Senhor, eles ainda estavam rejeitando a Jesus? Por que tantos israelitas rejeitaram Jesus? E Paulo deixa uma informação muito importante, que a palavra de Deus, ela não falha. Deus continuava fiel. Mas agora, nesse capítulo 10, Paulo vai explicar melhor aonde que está o problema. E ele começa novamente falando sobre o coração. E Paulo diz algo assim, que o desejo do coração dele e a oração dele a Deus por eles era que eles sejam salvos. Então preste atenção nisso. Paulo, ele não está tentando simplesmente provar que Israel estava errado. Ele quer que Israel seja salvo e essa é a motivação por trás de toda essa conversa. E talvez essa seja uma pergunta importante para nós também. Porque quando nós percebemos que alguém está espiritualmente perdido, o nosso primeiro impulso muitas vezes é condenar. Às vezes nós oramos também pela salvação dessa pessoa. Mas Paulo aqui ele começa reconhecendo algo positivo. Ele diz que os israelitas, eles tinham zelo por Deus. Eles eram realmente religiosos, conheciam as escrituras, se dedicavam, tinham uma convicção muito forte, praticavam aquilo que eles acreditavam. Então o problema não era de maneira nenhuma a falta de intensidade. O problema aqui era uma falta de conhecimento verdadeiro. Porque Paulo diz que eles tinham zelo, mas não segundo o conhecimento. E isso, eu acredito que é muito sério, porque nós vemos que é realmente possível ser extremamente sincero e ainda assim estarmos errados. É possível, dentro da nossa, digamos assim, da nossa religião, que essa que é a diferença que eu quero fazer aqui, é possível nós termos uma dedicação muito forte e ainda assim estarmos caminhando na direção errada. É possível a gente saber muita coisa sobre Deus, sem realmente a gente confiar em Deus. Então Paulo apresenta aqui o problema central. Eles procuravam estabelecer a própria justiça, em vez de se submeter à justiça de Deus. A justiça de Deus. Então guarde essa ideia. O problema não era querer ser justo. O problema era tentar construir uma justiça própria. E quando a gente fala dessa maneira, isso muda completamente a conversa. Porque o evangelho não começa dizendo, faça mais para Deus aceitar você. O evangelho começa justamente dizendo que Deus fez por você aquilo que você nunca conseguiria fazer sozinha. Então Paulo chega a uma das frases mais importantes desse capítulo. E ele diz que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo que aquele crê. Isso não significa simplesmente que Jesus tornou a lei inútil. Tipo, não precisamos mais dela. Paulo está mostrando que a lei aponta para Jesus. Então a lei, ela devolve a vontade de Deus e ela acaba mostrando o pecado. Ela apontava para a necessidade de redenção. E agora em Jesus nós encontramos aquilo para qual toda essa história estava apontando. A justiça, ela não é conquistada pela nossa performance. Ela é recebida pela fé.
Então Paulo diz algo muito interessante. Ele começa explicando que a mensagem da fé não está distante. Não é algo que a gente precisa alcançar pelos nossos próprios esforços. Nós não precisamos subir aos céus para trazer Jesus. Nós não precisamos descer ao abismo para trazer Jesus de volta. Deus já agiu, Jesus já veio, morreu e ressuscitou. Agora, o que nós precisamos dar a nossa resposta é confiar. E Paulo resume isso de uma maneira muito simples. Se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, no seu coração, se você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Perceba a simplicidade dessas palavras. Não é uma lista interminável de conquistas espirituais. Não é uma tentativa de impressionar a Deus. É fé. É confiar em Jesus e reconhecer quem Jesus é. É depender do que Ele fez. E Paulo ainda continua. Ele diz que todo aquele que crê não será decepcionado. E depois vem uma das frases mais inclusivas de toda essa carta. Que não existe diferença entre judeu e grego. O mesmo Senhor é Senhor dos dois. E é rico para que com todos que invocam o seu nome. Porque Romanos vem mostrando que desde o começo do Evangelho, o Evangelho não é a propriedade de um grupo. Ele não pertence a um grupo só de pessoas, a uma classe social. Ele não pertence a uma tradição, a um povo específico. A porta está aberta e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo chega então a uma sequência de perguntas, novamente, né? Ele sempre com as perguntas dele. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Perceba que essa série de perguntas ela tem um certo movimento. Deus salva, mas Deus também envia pessoas para anunciar a mensagem. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Isso significa que a mensagem do Evangelho precisa ser anunciada. Alguém precisa contar, precisa explicar e precisa apontar essa mensagem para Jesus. Isso naturalmente acaba colocando uma responsabilidade sobre nós. Talvez alguém perto de você esteja esperando ouvir, não uma palestra religiosa, mas simplesmente a história de quem Jesus é e do que Ele fez. Mas existe uma parte, eu acredito que até mesmo triste nesse capítulo, porque Paulo ele pergunta assim, será que eles não ouviram? E a resposta é, sim, eles ouviram. O problema não era a falta de oportunidade, eles ouviram a mensagem, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E aqui acaba entrando uma das grandes tensões desse capítulo de Romanos, porque a mensagem, nós podemos concluir que ela pode ser ouvida sem ser recebida. Nós podemos muitas vezes escutar e continuar igual. Nós podemos conhecer e mesmo assim não confiar. Nós podemos ter contato com o Evangelho e ainda assim rejeitar a Cristo. E Paulo, então, ele acaba citando Isaías aqui nesse capítulo, porque Deus ele havia anunciado que seria encontrado por aqueles que não procuravam. E ao mesmo tempo Israel havia recebido inúmeras oportunidades. O problema não é que Deus tenha escondido a salvação. O problema é que muitos rejeitaram aquilo que Deus ofereceu. E isso nos leva de volta ao coração do capítulo. Deus ele não está procurando pessoas que simplesmente tinham uma religião. Ele está chamando pessoas para confiar em Jesus. Romanos 10 nos confronta com uma pergunta muito pessoal. Em que eu estou confiando? Em que eu estou confiando para estar bem com Deus? Será que eu estou confiando na minha dedicação, na minha frequência à igreja, no meu ministério, no meu conhecimento da Bíblia, ou muitas vezes até no que eu tento fazer certo? Todas essas coisas, elas podem ter o seu lugar, mas nenhuma delas vai substituir a fé e a rendição em Jesus. Porque o Evangelho nunca foi e nunca será o quanto que você consegue fazer por Deus. O Evangelho é, olha o que Deus fez por você através de Jesus. Talvez você tenha passado muito tempo tentando provar que você é bom o suficiente, tentando até mesmo compensar os seus erros ou conquistar a aprovação de Deus. Talvez você tenha tentado construir uma versão de você mesmo que finalmente merece ser aceita. Mas esse capítulo nos lembra que a justiça de Deus não é um troféu para quem consegue fazer tudo certo, mas é um presente que nós recebemos pela fé. Se realmente nós cremos que o Evangelho é para todos, então nós precisamos estar dispostas a falar sobre Jesus. E quando a gente fala, não é falar com arrogância, não como alguém que está acima dos outros, mas como alguém que também
precisa de graça, ainda precisa de graça, e vamos precisar todos os dias. Então eu gostaria que você pensasse em quem você tem colocado a sua confiança, se é naquilo que você consegue fazer ou naquilo que Cristo já fez. E pense também se de repente existe alguém perto de você que talvez precise simplesmente ouvir a mensagem de Jesus através de você. Essa pessoa precisa descobrir quem Jesus é. Esse capítulo de Romanos nos mostra que o problema de Israel não era a falta de religião, era a falta de fé em Jesus, pois eles tinham zelo e eles tinham conhecimento e também tinham as Escrituras. Mas o problema é que eles tentaram estabelecer com as próprias mãos a própria justiça. E Paulo então aponta para um caminho diferente: crer em Jesus e confessar que Jesus é o Senhor e confiar na ressurreição de Jesus e invocar o seu nome. E aí receber pela fé aquilo que nunca poderíamos conquistar sozinhos. Mas aí então surge outra pergunta. Se Israel ouviu a mensagem e mesmo assim muitos deles rejeitaram, isso significa que Deus desistiu de Israel? Paulo ainda não terminou. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar em Romanos capítulo 11.